De acordo com a psicanálise, a figura paterna tem um papel central na formação do autocontrole, uma habilidade essencial para o desenvolvimento emocional e social da criança. A presença do pai ajuda a criança a desenvolver capacidade de controlar seus impulsos e emoções, o que é fundamental para a convivência em sociedade. Quando o pai está ausente, a criança pode ter dificuldades em desenvolver essas habilidades, resultando em comportamentos impulsivos e descontrolados. A ausência paterna pode prejudicar a capacidade da criança de se relacionar com figuras de autoridade, resultando em dificuldades em lidar com regras e expectativas em ambientes como escolares e profissionais. A questão dos limites de moralidade também ficam comprometidos. De acordo com Freud, a falta dessa figura, especialmente durante a fase fálica, pode comprometer o desenvolvimento saudável da criança, impactando diretamente na capacidade de estabelecer limites e no processo de socialização. Assim, a ausência paterna interfere não apenas no âmbito psíquico, mas também no comportamento e na adaptação social. Nem todo pai ausente foi fisicamente ausente. Alguns estiveram presentes, mas emocionalmente indisponíveis. Crescer com um pai narcisista deixa marcas silenciosas, profundas, que muitas vezes só aparecem na vida adulta, nos relacionamentos, na autoestima e na forma como você se enxerga. Um pai narcisista é aquele que coloca o próprio ego, imagem e necessidades acima das necessidades do filho. Ele não vê o filho como alguém a ser cuidado, mas como alguém que deve confirmar seu valor, sua autoridade ou a sua superioridade. Filhos de pais narcisistas crescem com a sensação de que nunca são bons o suficiente. Errar não era permitido. Questionar não era seguro. Sentir não era bem-vindo. O amor, nesse ambiente, costuma ser condicional. Você é aceito quando obedece, elogiado quando performa, rejeitado quando frustra. Muitas dessas crianças aprenderam a se calar para evitar críticas, punições ou humilhações. Não era respeito, era medo. Na vida adulta, essas experiências costumam gerar baixa autoestima, culpa constante, autocrítica severa, dificuldade de confiar em figuras de autoridade, necessidade excessiva de aprovação, medo de decepcionar. A pessoa vive tentando provar seu valor, mesmo sem perceber para quem. Espiritualmente, o pai representa liderança espiritual, direção, proteção, identidade e bênção, guiando os filhos no caminho da fé com amor, disciplina, exemplos, limite e autocontrole. Além de prover material e afetivo, surge como uma figura de autoridade amorosa. É através dele que a criança aprende simbolicamente quem ela é no mundo e se tem permissão para existir. Quando esse pai é narcisista, ele ocupa o lugar que não lhe pertence, o lugar de centro, de verdade absoluta, de autoridade sem amor. E onde o amor deveria fluir, nasce o medo. Quando a figura paterna é marcada pelo narcisismo, a ferida não atinge apenas a autoestima, ela toca a alma. Isso gera um desalinhamento profundo. O filho aprende que precisa merecer amor, quando o amor deveria ser de graça. Muitos adultos
projetam em Deus a imagem do pai ferido. Um Deus que cobra, pune, exige perfeição. Mas Deus não é um pai narcisista. Deus não compete com você. Deus não precisa diminuir você para existir. Deus não te ama pelo que você faz. Ele te ama pelo que você é. Mas o amor verdadeiro não humilha, não controla e não oprime. Filhos de pais narcisistas costumam crescer com dificuldade de confiar em Deus ou em figuras de autoridade. Medo constante de errar. Sensação de não ser digno de amor. Culpa profunda e silenciosa. E desconexão com a própria essência. A alma aprende a se esconder para sobreviver. Para homens, o pai narcisista pode gerar insegurança, rigidez ou dificuldade de se sentir suficiente. Para mulheres, pode gerar busca por validação masculina, medo de rejeição ou envolvimento com homens indisponíveis. O pai, que deveria ser referência de proteção e direção, torna-se uma fonte de medo, cobrança ou ausência emocional. Autoridade saudável protege, orienta e dá limites com amor. Autoridade narcisista controla, invalida e diminui. O filho cresce acreditando que precisa se anular para ser aceito ou se tornar duro para sobreviver. Nenhuma dessas formas é amor. Espiritualmente, honrar pai e mãe não significa aceitar abuso emocional. Honrar é reconhecer a origem sem negar a própria dor. É sair do ciclo da repetição. Você pode honrar a vida que veio através do seu pai sem permitir que a ferida continue governando a sua alma. A cura começa quando você devolve ao pai o que não é seu carregar, entrega a Deus a imagem paterna distorcida, reconstrói dentro de si a figura do pai amoroso, escolhe não repetir este padrão e permite que o amor divino ocupe o lugar da falta. Curar a ferida do pai narcisista não significa odiá-lo, nem justificar o que aconteceu. Significa reconhecer que houve dor, que faltou acolhimento, que você sentiu medo, raiva ou tristeza. E isso é legítimo. A cura começa quando você aprende a validar seus próprios sentimentos, separar culpa de responsabilidade, construir limites internos e externos e parar de buscar a aprovação paterna em outras pessoas. Além disso, desenvolver uma identidade própria é fundamental. Você não precisa mais viver sob julgamento. Se você cresceu com um pai narcisista, saiba, o problema nunca foi você. Você não é fraco. Você era uma criança tentando ser amada. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, compartilhe e se inscreva no canal. E lembre-se, onde houve opressão, Deus deseja restaurar a identidade. Onde houve medo, Deus deseja habitar com amor. Se você cresceu com um pai narcisista, saiba, sua ferida não é sinal de fraqueza espiritual. Ela é um convite à consciência, à cura e à reconexão com a sua essência. Que hoje você se lembre, você é filho, filha, antes de ser desempenho. Você é amado, amada, antes de ser aprovada. Você é inteira, inteiro, mesmo tendo sido ferido, ferida.